Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. A indicação de hoje é de um livro extremamente criativo que te leva para um cenário medieval repleto de magia, dragões e raças aí criadas por uma mente também, obviamente, tão criativa quanto a sua história, né? Eu estou falando do Carvalho Rodrigues, escritor nacional. Ele me enviou o seu livro Jornada ao Presságio Vermelho, que é esse livraço aqui de fantasia. Então, vamos lá falar sobre a minha experiência de leitura com esse livro. Mais interessantes que existem, na verdade, em várias histórias aí de fantasia é a criação do mundo na qual ela se passa. Aqui nós temos um universo habitado por divindades, sim, então geralmente isso também acontece, e todas aqui são criadas e eu percebi alguma base já de outras culturas, de outros deuses, enfim, para compor então esse corpus aí divino, que vai dar base, na verdade, para todos os acontecimentos do livro, porque são as guerras, os conflitos entre deuses que vão pautar bastante os acontecimentos, o enredo em si. O prefácio do livro já começa indicando pra gente como teria sido a criação desse universo aqui tão peculiar. E isso foi bom porque já indica para o leitor esse mundo, esse universo no qual ele será introduzido. Eu achei bem interessante e me situou bastante nesse aspecto. Talvez um dos acontecimentos mais importantes para essa história é o conflito, a guerra entre Odin e Thanatos, que são dois deuses aí muito importantes aqui. Thanatos ele acaba perdendo, mas ele cria uma arma que acontece de ser a arma mais poderosa que já existiu, porque ela tem o poder de matar divindades, matar deuses, que aí teoricamente seriam imortais. Mas no ponto inicial dessa história, que é o capítulo 1, nós somos apresentados ao principal núcleo do livro, porque ele tem vários que vão se encontrar e desencontrar ao longo da história, porém esse núcleo principal é do Anakar com o Mikhail. Inicialmente o Anakar ele é subordinado e aprendiz do Mikhail, porém isso acaba se invertendo logo no começo da história, porque ele se mostra um deus também, uma divindade, mas eles vão até uma ilha, que é a Ilha dos Morcegos, cumprir uma missão que se mostra aí uma cilada, Bino, porque não era bem isso. Eles foram atrás de um dragão, porém na ilha tudo acaba virando de pernas pro ar e eles se deparam com um garoto que, se não me engano, tem 14 anos ali. Ele é bem jovem, né, um pré-adolescente, que ele está sendo feito de refém. De refém por quem? Por seres esquisitaços e muito amedrontadores que o prendem justamente para ele servir como vítima de um sacrifício, porque nós estamos falando de uma seita malucaça. Essa seita cabulosa é a dos Ventos Negros, que cultua Zéfiros, um grande ditador de Arrênia, que é o mundo aqui. Aliás, vamos já ressaltar logo do início do livro que nós temos no final um mapa, né, desse mundo, o que muito me ajudou durante a história, porque o núcleo principal vai passando de lugar em lugar, então foi interessante acompanhar aqui. E é bem feito esse mapa também. A Arrênia, então, esse mundo aqui, já sofreu bastante na mão desse ditador Zéfiros, que é cultuado por essa seita. Que o núcleo principal, Mikhail e o Anakar, acabam conhecendo ali, enfim, travam contato com a seita, principalmente ao resgatar esse jovem chamado Leonel. E nesse resgate, eles acabam liberando um outro grande mal. E aí é complicado porque isso vai ser o pontapé de toda a história, de todas as complicações aqui. E na verdade, de toda, vamos dizer, de toda a jornada desse herói que é o Leonel. Eu já vou fazer aqui um adendo, né, colocar para vocês um adendo, que eu não acho que ele seja o protagonista mora aqui dessa história, porque nós temos personagens femininas muito fortes e importantes para a narrativa, para o enredo, que ao longo, né, da história vão se mostrando cada vez mais importantes, até chegar no final também, que é um momento ali de virada.
E inclusive de coisas que acabam sendo bastante plot twist, de a gente pensar que era uma coisa, mas acaba sendo outra. E eu acho que essa construção no sentido de apresentar de uma forma e depois mostrar como na verdade não era bem isso, eu acho que foi bastante profícua no sentido de que deu para desenvolver bastante a temática aqui, cada núcleo, cada personagem aqui traz para si ou leva para a história, sabe? A carga dramática, a carga de cada personagem aqui, em sua construção também, acabou fazendo muito sentido depois no final. Então eu já fui pro final, né, falando bastante assim dele, mas não entregando spoilers. Eu achei que acabou fechando bastante o problema principal, que foi soltar essa coisa aí, esse ser do mal. Apesar de não ser a história completa, por isso que eu acho que terá ainda uma continuação, porém o livro ele é fechadinho nesse sentido, porque o problema aqui principal que o protagonista, né, vamos dizer, então o protagonista, o Leonel, ele tem que resolver em sua jornada enquanto herói, ele é resolvido de certa forma, e aí vocês vão ter que descobrir o que acontece. Inclusive, essa arma do Thanatos me surpreendeu bastante, né, o desenrolar disso. E, enfim, vários núcleos vão se juntando ao principal do Leonel. Eu tenho que ressaltar o da Alana, que é uma menina, na verdade, que ela é filha de um cara muito rico, então é aquela típica filhinha de papai protegida, porém, ela é um espírito livre, assim. Ela gosta muito de aventuras, ela gosta de se resolver por si só, sabe? Ela não gosta dessa proteção do pai. Então ela sai em busca de aventuras, conhecendo outros personagens que eu amei de existirem aqui na narrativa. Eu achei que fez total sentido. Não diria que foi um alívio cômico, porque tem essa comicidade ali no meio, porém, eu acho que acabou amarrando bastante os formatos de personagens que são apresentados aqui pra gente. Então eu achei importante esse núcleo da Lana existir, principalmente porque ela é uma personagem muito bem construída e muito carismática também. E falando um pouco da jornada do herói, que seria aí um rascunho que guia todo o roteirozinho pelo qual o protagonista, o herói, passa, eu creio que sim, tem bastante uma base aqui nesse sentido da jornada realmente ser aplicada na história de Jornada ao Presságio Vermelho. Porém, em cada parte desse percurso, a história ela consegue ser peculiar e ter a sua própria vida, digamos. Então, vou dar um exemplo. Quando tem o encontro com o mestre, que é bem frequente, né? Aquela figura que guia o herói. Aqui nós temos de uma forma diferente. Sim, ele encontra um mestre, mas esse é um mestre diferente, que não acompanha ele sempre. E no final também tem uma reviravolta relacionada com um mestre que normalmente não se tem na jornada do herói. E esse mestre é quem, na verdade, que é o mago, ele vai apresentar o Leonel a uma espada que é o presente que ele ganha aí para o enredo, que vai guiá-lo muito. É uma espada que traz consigo a carga de 7 dragões. E o Leonel, ele precisa se mostrar à altura de conseguir usar essa espada, que é muito poderosa e que dá para ele, assim, abre um pouco a perspectiva dele dentro do enredo. Então eu gostei bastante de ver esse personagem, que ele é tão comum, e ele é muito comum mesmo, é tipo gente como a gente, de ficar com medo de tudo, mas é isso que sobrou para ele, ele foi enfiado nessas situações e precisa seguir em frente, tentando enfrentá-las, mas a gente percebe que é gente como a gente mesmo. Eu gostei bastante disso, porque é um personagem bem comum, em certo sentido fraco, mas que ele consegue se desenvolver bastante durante a história. É claro que isso também faz parte da jornada do herói, mas ele vai fazendo algumas descobertas, sabe? Que eu acho que fazem bastante sentido aqui na narrativa. O livro ele possui um cenário medieval e muitas lutas acabam acontecendo aqui. Aventura atrás de aventura e
também temos muitos personagens, então a cada momento tem uma aventura diferente. Uma coisa só que eu achei que deveria ter sido melhor desenvolvida é em uma ou outra batalha, talvez, tudo ficou muito rápido. Outras não, outras ganham mais espaço, mais desenvolvimento, mas uma aqui ou ali acabou faltando uma coisinha, pelo menos pra mim faltou uma coisinha. Porém, no geral, né, o livro ele é longo, ele tem muitos núcleos, eu achei que foi bem sucedido na questão de ação. Eu indico fortemente esse livro para você que gosta de fantasia e que é jovem, gosta de literatura infanto-juvenil. Eu lembrei bastante de quando eu lia Percy Jackson. Eu acho que os mecanismos aqui narrativos, né, de narrativa, são bem semelhantes, assim, por isso que faz a gente lembrar, esse livro faz a gente lembrar de Percy Jackson. Essa questão da ação atrás de ação, das divindades também se inserindo em cada uma das situações, eu achei que se assemelhou um pouco a Percy Jackson, apesar das histórias serem bem diferentes, bem mesmo. Então nós temos raças diferentes, então mistura de animais com homens, enfim, raças diferentes, magos, feiticeiros, dragões, a abordagem de temas como corrupção, tráfico de drogas e politicagem. Então esse livro ele é bem abrangente, ele tem espaço para conseguir abordar muitas coisas e ele realmente o faz. E eu não posso deixar de citar em relação às batalhas que em muitas delas eu fiquei muito surpreendida. Eu esperava que fossem mais clichês, principalmente as consequências e o resultado, porém não. Bem naquela ideia de que a pessoa boa sempre vai triunfar, não é bem isso que acontece. Então eu sempre gosto disso porque desencadeia, acho que acontecimentos diferentes, né? Formas de se pensar uma solução que são diferentes na criação de uma história. E eu encontrei isso aqui. Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Vou deixar os links onde você pode encontrar esse livro pela internet ali embaixo no box de descrição. Vamos conhecer literatura nacional, literatura infanto-juvenil. Outro adendo, essa capa, que linda. Até comentei lá no Instagram quando mostrei por lá, eu achei muito bonita essa ilustração que tem tudo a ver com os personagens principais, né, de vários núcleos que acabam se encontrando também na história. Gostei bastante, fica aqui minha indicação. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!